Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa transmissão da nossa igreja. Nesta quarta-feira que Deus nos dá para podermos estudar a sua palavra. Que bom que você está com a gente. Que bom que podemos estar juntos, embora distantes uns dos outros, mas podemos estar juntos na mesma fé, no mesmo amor, na mesma firmeza no nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom, muito bom. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe. Gostaria de orar pela sua vida, pela sua família, orar pela nossa cidade, pelas eleições. Temos tanta coisa a pedir, mas também temos tantas coisas a agradecer. Agradecer o cuidado, a proteção, o consolo, a cura, a provisão, a presença de Deus em nossas vidas. É ou não é? Por isso, convido você a baixar a sua cabeça agora e reverentemente vamos conversar com o nosso Pai Celestial. Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, mas está presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa casa, e nós queremos agradecer o teu cuidado sempre para conosco, a tua boa mão que tem nos conduzido, o teu poder que tem sido exercido nas nossas vidas, os teus anjos que têm se acampado ao nosso redor e têm nos protegido. É a tua graça, maravilhosa graça, e nós queremos render este culto ao Senhor e declarar que só o Senhor é Deus. Obrigado, ó Deus, pelos teus filhos e filhas que estão agora, ó Deus, ligados, ó Deus, na tua palavra, juntos, ó Pai, em volta da tua palavra, para ouvirmos a tua voz, mas também juntos conversando com o Pai, agradecidos que somos, mas também carentes da tua graça. Pedimos a ação do Senhor sobre nós, a cura que precisamos, o consolo que só vem do Senhor, a provisão que vem realmente do Senhor, aquela boa dádiva que vem do Senhor. Nós queremos pedir já agradecendo, porque sabemos que todas as coisas vêm do Senhor. Abençoa-nos nesta noite, nessa transmissão, nesta palavra que vai ser lida e explicada. Vem nos abençoar no restante da semana, preparando o nosso coração sempre para essa intimidade com o Senhor. Ó Deus, continua conosco. Obrigado, ó Pai, pela tua presença. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai Celeste. É a minha oração, Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Temos estudado sobre oração, o segredo da vida cristã. E temos estudado a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos dá um modelo de como devemos falar com o Pai, como devemos nos portar diante do Pai em oração. E ele deixou esse modelo, Mateus registrou lá no capítulo 6 do seu Evangelho, e eu vou ler agora a oração que você sabe de cor, mas sempre é importante entendermos que não é só para decorarmos esta oração, é para entendermos o cerne desta oração, para quando orarmos, não fugirmos desta verdade que Jesus nos colocou. Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que oração fantástica! Temos estudado já sobre o nome do Pai que deve ser santificado. Temos estudado que esse Deus é o nosso Deus que é Pai,
acima de tudo, é um Deus Pai. E essa oração, ela pode ser dividida em duas partes. Nós temos compartilhado isso com você. Primeiro lugar, sempre, Jesus deixa claro isso, e na minha oração diária, no seu momento de comunhão, de devoção, nós temos que nos preocupar com isso. Em primeiro lugar, a glória do nosso Deus. Nada de pedir, nada de meu Pai, venha para mim. Não, é a glória de Deus. E se vê nessa oração algo interessante. Venha aqui, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, sempre falando e pensando na glória de Deus, no nome de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, Ele em primeiro lugar. Depois, as demais coisas, a Bíblia diz, nos serão acrescentadas. Dá-nos hoje o pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, livra-nos do mal. Aí, Deus vem e acrescenta aquilo que nós necessitamos. Nós temos visto lá no verso 9, santificado seja o teu nome. No verso 10, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E na última quarta-feira nós iniciamos o venha o teu reino. Venha o teu reino. E vamos ainda pensar um pouco a respeito desse reino de Deus. Esta oração ela inicia com um pedido. Venha o teu reino. E se você notar, ela termina com uma declaração fantástica, gloriosa, dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, e encerra dizendo amém. E eu queria lembrar você que o reino é de Deus, o poder é de Deus, Ele reina soberano sobre toda a terra. Eu não posso jamais deixar de lembrar isso e pensar, e nas minhas orações e na minha vivência diária lembrar, Deus é soberano e reina sobre tudo e todos. O Salmo 103, verso 19, ele declara, o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Esse verso do salmista nos informa que há um rei, que há um reino que se estende a todos os lugares. Paulo aos Romanos, no capítulo 14, 17, ele diz assim, porque o reino de Deus não consiste no comer ou no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. É por isso que nós devemos pedir, Deus, venha o teu reino, isto é, derrama da tua justiça. Deus derrama da tua paz. E Deus derrama da tua alegria, que fazem parte do teu reino. Esse reino de Deus, em certo sentido, ele já veio. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele mesmo disse, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então ele já veio, mas ele está aqui também entre nós, no nosso coração, na vida daqueles que confiam em Deus e um dia já se entregaram a Jesus. Ele está aqui na vida do crente verdadeiro. Cristo reina nas nossas vidas como crentes, é ou não é? O reino está entre nós, mas ele não está completo ainda. E eu preciso entender isso, que ele vai se completar quando Jesus voltar. Cristo Jesus, ele há de reinar. E esse dia chegará, quando Jesus então voltará. E todo o reino será entregue ao Pai. Paulo fala isso aos Coríntios. Devolverá o reino a Deus Pai, a fim de que Deus seja tudo em todos. Então o reino já veio na pessoa de Jesus, ele está entre nós na pessoa do Espírito Santo e ele vai se completar um dia. Quando Jesus voltar, estaremos todos juntos no céu. Mas Paulo, ele coloca algo interessante aqui,
E eu queria olhar esse aspecto do reino. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 12 e 13, ele diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esse texto, ele mostra algo muito impressionante para mim e para você. Eu e você que um dia aceitamos a Jesus e já gozamos da presença de Deus e do Espírito Santo conosco, Ele habita em nós, devemos lembrar sempre que um dia Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E é interessante você notar, então, e isso eu queria que você compreendesse isso para você, para a sua vida, mas também para falar para as pessoas. Existem dois domínios ou dois sistemas de governo. E Paulo fala que é o império das trevas e o reino do seu Filho amado. Podemos dizer assim, o império das trevas e o reino da luz. Paulo aos Colossenses, ele diz lá, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho de amor. Ele diz assim, no qual nós temos a redenção, lá no verso 14, a remissão dos nossos pecados. Paulo, ele usa duas palavras aqui que muitas vezes nós confundimos. Não colocou aleatoriamente isso, mas ele estava sabendo e inspirado pelo Espírito Santo nos dizer. Apesar de serem dois sistemas de governo, e muitas vezes nós pensarmos como iguais ou sinônimos, império e reino. Na realidade, o império e o reino têm características diferentes, características inerentes que qualificam cada um deles, o império e o reino. Eu queria ver com você isso um pouco hoje à noite. O império, ele é caracterizado pela imposição de força para um domínio legal. O objetivo é conquistar o maior número de território, subjugar as pessoas ao senhorio daquele que comanda o império. Dessa maneira, um imperador, ele governa, além do seu próprio povo, outras nações que são vencidas por ele. São submetidos ao seu poderio, sendo negado à nação vencida, a pessoa vencida, a sua cultura, a sua língua, a sua religião e os seus valores. E Paulo coloca isso porque aquele povo entendia, porque eles estavam sendo dominados pelo Império Romano. Agora, reino já é diferente. Se o império ele é estabelecido por conquistas forçadas, o reino é diferente. O reino ele se estabelece de maneira legítima. A lei que impera no reino é a lei do amor. Geralmente o trono vai de pai para filho. O justo rei ele governa não em favor dele, mas em favor do seu povo. Ele não está interessado em mais territórios e ganhar mais nações, não, ele está preocupado com o seu povo, o bem-estar da sua gente. E ele sempre, o rei, ele vai lutar pelo seu povo. E Paulo então ele faz esse conceito de cunho histórico, de cunho político, porque eles podiam entender e nós hoje também podemos entender, mas vai além desse cunho político, ele usa isso para que nós entendamos que há algo espiritual, significativo nessas palavras. Paulo, como cidadão romano, ele sabia a respeito do Império Romano e como ele recebeu desse império cartas para perseguir e até matar os seguidores de Cristo. Então ele não comunicou simplesmente conceitos históricos ou políticos, não. Ele estava aqui colocando conceitos espirituais. Quando Paulo diz império das trevas, ele está dizendo não um lugar físico,
mas uma posição na esfera espiritual. Em outras palavras, há um império capaz de prender, subjugar, escravizar vidas. Esse império das trevas, esse império do mal, esse império que cega o entendimento para que as pessoas não vejam a revelação da vida e da luz em Cristo Jesus. E como é importante eu entender isso. Paulo lá na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele diz assim: nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Paulo usa aqui a Deus deste século, Satanás. Satanás é o Deus deste século. E você precisa entender que nós estamos numa batalha. A Bíblia diz que Satanás é o inimigo das nossas almas. A Bíblia diz que nós estamos numa guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. E eu preciso entender isso, que há um império satânico, há um império das trevas. Mas Satanás não tem todo esse poder, ele não é uma divindade. Por isso você não pode colocá-lo ao nível de um rei de Deus, não. Deus é Deus, todo-poderoso, criador de todas as coisas. Satanás é simplesmente uma criatura de Deus. Ele é um ser espiritual que caiu do seu estado original, ele quis ser igual a Deus. Ele foi expulso do céu, ele deixou a sua pureza. Ele é um anjo caído. E a função dele agora é, como adversário de Deus, ir contra o povo de Deus. E ele está regimentado com os seus seguidores, os demônios. 1/3 dos anjos caiu juntamente com Satanás. E por isso exercem esse império do mal, esse império das trevas. E por isso a palavra de Deus é muito clara quando ele diz que ele é o príncipe deste mundo, o príncipe das potestades do ar. Algo para eu e você pensarmos. John MacArthur, grande pregador, ele diz que, falando que Satanás é o Deus deste século, ele dizendo que Satanás ele controla a atual disposição de mente do mundo. Essa disposição da mente do mundo ela é expressa através dos ideais, das opiniões, dos objetivos, das esperanças e visões da maioria das pessoas, envolvendo filosofias, educação, própria economia do mundo. A função satânica do império do mal, do império das trevas, é influenciar religiões, culturas de todo o comportamento. E ele faz isso com força e com violência. Muitas vezes de forma sutil, outras vezes revelada. Mas a ideia é o domínio. Mas Deus está acima de todas as coisas. Deus entregou o mundo, o reino a Satanás, porque o mundo assim quis, voltando-se às suas paixões, diz Paulo. Satanás, ele não governa de forma absoluta. Eu preciso entender isso, você também. Na verdade, ele opera dentro dos limites que Deus permitiu a ele, que Deus impôs a ele. E ele já está vencido, diz a palavra. Mas ainda ele tem o poderio neste mundo, frente àqueles que abandonam a Deus. Em sua sabedoria, Deus permite que Satanás domine sobre esse mundo incrédulo, até para que esse mundo incrédulo saiba que este imperador do mal, esse imperador das trevas, ele é mau, ele é duro e que ele veio para matar, roubar e destruir. Esse sistema que impera em nosso planeta, impera e atua nos filhos da
desobediência. Por isso, Paulo aos Efésios, ele diz: noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, antes de conhecer Jesus, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Comumente fala deste mundo caído, esta ideia que permeia este mundo longe de Deus. Há um imperador que domina as culturas, religiões, política, filosofia. Uma influência espiritual que escraviza, que cega as pessoas, que engana as pessoas. E por isso elas são dominadas e fazem parte desse domínio e da influência deste império do mal. Por isso a palavra de Deus, e Paulo nos diz, nós fomos tirados deste império. Ele não impera mais nas nossas vidas. Nós somos trazidos agora para o reino da luz, do reino do Filho de Deus, que é o reino de Deus. Por isso é importante quando eu oro, Pai nosso, venha o teu reino. Na minha vida, cada dia, reinando sobre mim, mas venha o teu reino sobre esse mundo perdido. Amigos, irmãos, parentes que estão longe do Senhor. Ó Deus, venha e reina sobre eles. Ó Deus, que eles abram as suas mentes e os seus corações e possam aceitar a Jesus como o Senhor, o verdadeiro Senhor. A Bíblia diz em João, 1 João 5,19, que o mundo ele jaz no maligno. Isto é, as pessoas vivem no pecado, separadas de Deus, debaixo da escravidão do diabo. E foi para isso que Jesus veio, buscar e salvar aquele que se havia perdido, longe de Deus, escravizado por Satanás. E lembrando, Satanás não tem todo o poder. Deus é soberano. Deus é soberano. E por isso eu preciso pedir, Deus, venha sobre a minha vida. 1 João 5, 18 a 19 ensina que aqueles que são salvos pertencem a Deus e o diabo não toca neles. Mas aqueles que estão debaixo do poder de Satanás são aqueles que desobedecem a Deus e com vontade querem servir a Satanás. E eu preciso entender isso. Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade para que pessoas aceitem a Jesus, abram os seus olhos, cegos por Satanás, e entendam que é um Jesus que é a luz do mundo. Há duas opções, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Ou nós pertencemos ao reino de Deus, ou nós pertencemos ao império de Satanás. Quem vive no pecado, sem ser salvo por Jesus, está no domínio do império do diabo. Por isso que se fala muito nessa batalha espiritual. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E o homem voltado para o mundo, longe de Deus, Deus os entregou às suas paixões. E o homem se deleita no pecado e vai morrer, porque o salário do pecado é a morte. E eu preciso lembrar que todo pecador, ele se encontra debaixo da autoridade de Satanás. Todo homem e mulher que não são regenerados, não são salvos por Jesus, eles estão debaixo da influência satânica e estão caminhando para o juízo que um dia vai cair sobre todo esse sistema maligno, sobre todo este império do mal e sobre este império das trevas. Paulo, ele falando aos Tessalonicenses no capítulo 1, 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele fala de que o mundo um dia vai ser julgado e que nós estamos, mesmo sofrendo, um dia vamos ser todos resgatados por Jesus. E ele diz ali, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder, ele diz com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
todo este império do mal vai cair completamente, ele já está dominado. Satanás já é vencido. E quando Jesus retornar ao mundo, todo esse sistema vai cair. E ele diz ali, com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Há um juízo àqueles que se colocam como súditos de Satanás, vivendo no império das trevas. Jesus, meus irmãos, ele nos libertou do império das trevas. Por isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não tem um compromisso sério com o Senhor, faça isso agora. Coloque a sua vida diante de Deus e Deus vai libertar você do império das trevas e vai trazer você para o reino do Filho do seu amor. Há muito tempo esse conflito entre o império e o reino se estabeleceu. Há muito tempo. E nós precisamos entender isso. Cristo, ele nos libertou do império das trevas. Há um império, nós nascemos sobre este império, a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, e nós precisamos ser libertos, e a Bíblia diz, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E só Cristo pode nos libertar deste império das trevas. Ele nos liberta, mas Paulo diz lá, ele nos transporta para o reino do seu Filho amado. Ele nos traz para o reino de Deus. Ele nos redimiu, ele nos perdoou e por isso agora somos filhos de Deus. Por isso há um desafio sempre, um desafio. Quando orarmos, dizer, Deus, venha o teu reino na vida do meu irmão, na vida da minha família, na minha casa, naqueles que ainda estão longe do Senhor. Venha o teu reino na minha vida de uma maneira completa e absoluta. Esta deve ser a nossa oração, porque na verdade o teu é o reino, Deus, o poder e a glória para sempre. E há um desafio nesta oração, porque nós como igreja, a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Quando a mensagem de Jesus for anunciada com o poder do próprio Cristo, através da minha vida e da sua vida, nós vamos entrar no inferno. E as portas do inferno não vão prevalecer. E eles vão ser libertos desta cadeia. Eles vão ser libertos desse império das trevas. Eles vão ser libertos do império do mal. E vão poder ser transportados para o reino de Deus, o reino do Filho, do seu amor. Quando oramos assim, há um desafio missionário. Não podemos ficar olhando o mundo perdido, acorrentado nas garras de Satanás, preso sob o domínio satânico. Mas nós podemos anunciar que é um Jesus que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós podemos anunciar que Jesus veio libertar. Nós podemos anunciar que Jesus veio dar vida e vida com abundância. Porque, na verdade, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E podemos fazer essa oração com vontade, com certeza, com fidelidade, com argumento certo, porque estamos anunciando este reino ao mundo. Você crê nisso? Você está pronto a fazer isso? Você se coloca diante de Deus, dizendo, eu quero. Ó Deus, venha o teu reino na minha vida cada dia. Ó Deus, venha o teu reino na vida daqueles que estão presos a Satanás. Você está pronto? Então coloque-se diante de Deus. E o poder e a glória dele vão ser manifestados também na sua vida. Que Deus nos abençoe. Que nos dê uma semana abençoada, dirigida por Ele. Que a sua boa mão esteja sobre nós. No domingo de manhã nos encontramos nas meditações dos Salmos. Participe, fale aos outros. E no domingo à noite no culto presencial. Que Deus assim esteja abençoando a sua vida
abençoando a sua família. E dê graças ao Senhor, porque um dia nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus, Filho do seu amor. Vamos orar. Pai, somos gratos pela Tua palavra, porque um dia nós somos transportados do reino das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do Teu amor. Obrigado, ó Pai, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, Satanás. Obrigado a Deus porque Satanás não nos toca, porque nós estamos guardados pelo Teu poder, pela Tua graça maravilhosa que nos encontra. E por isso nós clamamos, venha o Teu reino na nossa vida cada dia. Venha comandar a nossa vida, dirigir a nossa vida. Queremos ser servos leais ao Senhor, mas oramos também, venha o Teu reino na vida da nossa cidade, na vida do nosso Brasil, na vida dos nossos parentes queridos que ainda não encontraram a liberdade em Cristo Jesus. Ó Deus, abençoa o Teu filho, a Tua filha que está participando. Ó Deus, enche-o com a Tua presença, que a Tua maravilhosa graça inunde as nossas vidas. E continuemos vivendo esta semana com a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força que nos impulsiona cada dia a vivermos o Teu Evangelho como vencedores que somos. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana. Fica com Deus.